Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar dicas e orientações de como fazer o seu bebê dormir de 10 a 12 horas por noite. Eu sou Carla Piccoli, mãe do Albert e da Malu, psicóloga e especialista em sono infantil. Minha missão é ajudar pais exaustos a recuperarem o prazer de dormir bem. Eu sou a criadora do curso com coaching em grupo Todo Mundo Dorme, que é um programa que faz bebês do mundo todo dormirem no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre os saltos de crescimento ou marcos de desenvolvimento. Primeiro, o que são esses saltos ou marcos de desenvolvimento? Marcos de desenvolvimento são progressões nas habilidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais do nosso filho. É o desenvolvimento das habilidades de rolar para engatinhar, de engatinhar para andar, de balbuciar para falar. Nossos filhos nos surpreendem e alegram enquanto fazem a transição desses marcos de desenvolvimento. No início, quando os bebês nascem, eles não fazem muita coisa além de mamar e dormir. Aí, quando finalmente eles começam a interagir mais com o mundo e com a gente, isso é maravilhoso. O problema é se e quando isso começa a interferir no sono do bebê e no nosso. Um dos grandes desafios dos bebês é sua incapacidade de se comunicar. Do momento em que eles chegam ao mundo até o ponto em que eles começam a aprender algumas habilidades básicas de comunicação, a única ferramenta que os bebês têm à disposição é o choro. Eles choram quando eles estão com fome, com sede, quando estão entediados, com coceira, com calor ou com frio demais, com a fralda suja ou apenas com vontade de chorar. Claro, no início, não sabemos qual dessas alternativas eles estão tentando nos falar, então usamos o processo da eliminação. Oferecemos o leite, verificamos a temperatura, balançamos o bebê no colo, tiramos uma camada de roupa, verificamos se isso melhora a situação. E quando nada resolve o problema, começamos a questionar por que o bebê está chorando. Os seres humanos, ao que parece, não gostam de não saber das coisas. E quando não podemos identificar por que algo está acontecendo, nos voltamos para a resposta mais provável e consideramos que é por isso que o bebê está chorando. Quando os bebês não dormem e seus pais sentem que já tentaram de tudo o que se possa imaginar, eles tendem a recorrer a uma dessas duas explicações. Ou está nascendo um dente, ou os bebês estão passando por algum salto de crescimento. Eu entendo completamente o raciocínio por trás dessa explicação. Um bebê que chora, que parece inconsolável, provavelmente está passando por algum tipo de desconforto físico, e dentes rompendo gengivas sensíveis, ou ossos e músculos crescendo em um ritmo rápido, parece dolorido. Ambos têm a conveniência de não terem uma data exata para acontecer. Se você disser que o seu filho está passando por um salto de crescimento ou que um dente está nascendo, quem pode dizer que você está errado? O problema disso é que eu tenho visto muitos pais interromperem ou alterarem a rotina de sono estabelecida e eficaz que eles trabalharam tanto para construir, porque sentem que um salto de crescimento significa uma circunstância especial que exige uma forma diferente de fazer as coisas. Eles acham que o seu filho está com dor ou com fome e sentem-se ansiosos para achar uma solução. Claro que vocês estão completamente certos de responder aos seus filhos quando eles estão em perigo. Mas antes de agirmos puramente por instinto, vamos dar uma olhada nos estudos e pesquisas sobre esse assunto? Os saltos de crescimento ou marcos de desenvolvimento prejudicam o sono do seu bebê? Em parte, sim. E isso acontece porque, assim como nós, os bebês ficam animados quando eles começam a aprender uma nova habilidade. Assistindo meu filho aprender a engatinhar me fez lembrar quando eu usei o Shazam pela primeira vez para identificar a música que estava tocando dentro de um restaurante. Eu fiquei tão animada que eu não vi a hora de começar a tocar uma outra música para que eu pudesse usar o aplicativo de novo e descobrir quem estava cantando. Para o seu bebê, aprender a rolar, aprender a engatinhar ou aprender a andar causa praticamente a mesma animação e entusiasmo.
Os bebês ficam super empolgados com essa nova descoberta e essa habilidade nova e vão tentar praticá-la várias e várias vezes de manhã, de tarde e quando eles acordam no meio da noite. E essa agitação dificultará um pouco que eles consigam voltar a dormir. Então, o motivo para essa interferência no sono é esse desejo biológico por parte do bebê de continuar praticando essa nova habilidade. Ele precisa praticar, praticar e praticar até dominar essa habilidade. E então, ele poderá relaxar. A partir daí, ele praticará periodicamente. Mas nessa primeira onda, quando ele está animado, aprendendo a nova habilidade, ele é incansável. Em um estudo de 2015, pesquisadores analisaram os padrões de sono de bebês antes de começarem a engatinhar, enquanto aprendiam a engatinhar e alguns meses depois de aprenderem a engatinhar. Os resultados afirmaram que houve um aumento moderado nos despertares noturnos, mas esse aumento foi temporariamente relacionado ao início do engatinhar. Os resultados do estudo destacaram uma relação dinâmica entre o domínio da habilidade motora emergente com períodos de sono interrompido. Nesse estudo, os despertares noturnos eram monitorados com um sensor de movimento colocado no tornozelo do bebê e os despertares foram considerados quando o bebê estava se movimentando por mais de 5 minutos. Isso comprova que o surgimento de novas habilidades durante o desenvolvimento infantil, incluindo o alcance manual de objetos, o desenvolvimento motor e a aquisição da linguagem, pode causar uma interferência no comportamento do bebê. Mas com que frequência acontecem esses saltos de crescimento e qual é a duração deles? Um artigo publicado em 2011 na revista Sleep de Oxford mostrou que os bebês crescem em rajadas muito esporádicas. No entanto, não são episódios que duram de 2 a 3 semanas, como acreditávamos. Na verdade, aquele velho ditado que diz que o seu bebê cresceu 1 centímetro durante a noite não está errado. Isso é muito interessante e fascinante. Esse estudo de 2011 indicou que existe uma correlação entre o sono e o crescimento, mas é uma correlação positiva. Seu bebê secreta o hormônio do crescimento, come mais e precisa dormir mais durante esses saltos de crescimento. Esses saltos não são estiradas de crescimento acelerado que acontecem a cada 6 ou 8 semanas, como pensamos no passado. Eles ocorrem durante 1 ou 2 noites e ocorrem frequentemente e de forma irregular. A autora desse estudo disse que os resultados demonstram empiricamente que saltos de crescimento não ocorrem apenas durante o sono, mas são significativamente influenciados pelo sono e um sono mais longo equivale a um maior crescimento no comprimento do corpo. Ou seja, os bebês precisam dormir mais durante esses saltos de crescimento ao invés de dormir menos. E a forma de ajudá-los a dormir mais é ensinarmos hábitos de sono saudáveis para que eles desenvolvam recursos internos para dormirem por conta própria no início da noite e entre os ciclos de sono. Mas e quanto à ideia de que esse crescimento explosivo está causando dor? Um artigo de 2012, revisado pela Academia Americana de Pediatria, disse que não há indicações de que os saltos de crescimento causem desconforto físico. Apesar de existir a expressão de dores de crescimento, não há fortes evidências de que essas dores de crescimento estejam relacionadas aos saltos de crescimento. Em vez disso, as dores de crescimento podem ser simplesmente dores musculares devido às atividades intensas da infância que podem desgastar os músculos do seu filho. Outra questão é que os bebês tendem a comer mais quando estão passando por um salto de crescimento, o que é compreensível, já que o seu corpo precisa de nutrição extra para fornecer o material extra que está em desenvolvimento. Aí surge um outro problema. Alguns pais voltam a dar as mamadas noturnas achando que essa é a melhor forma de ajudar os seus filhos. Infelizmente, não.
Se o seu bebê tem mais que 6 meses de idade, está com peso adequado e saudável, esses são indícios de que ele não precisa mais das mamadas noturnas. E como nós falamos antes, durante os saltos de crescimento, eles também precisam dormir mais e melhor para se beneficiarem daquele sono e produzirem mais hormônio de crescimento. Com isso, se você continuar ou voltar a dar as mamadas noturnas após os 6 meses de idade, isso não só reforçará o fato de o bebê acordar no meio da noite durante um período em que ele deveria dormir mais, mas também pode levar rapidamente a uma nova dependência da alimentação como um suporte externo para dormir. Após os 6 meses de idade, fornecer ao seu bebê calorias e mamadas extras durante o dia é importante durante um marco de desenvolvimento. E isso é suficiente para garantir que ele receba a nutrição que ele precisa. Eu sei que muitas vezes queremos achar uma solução rápida para fazer o sono do bebê voltar aos trilhos. Mas mudar a hora de dormir, voltar a embalar o bebê para dormir ou mudar a rotina da hora de dormir são coisas que podem ter efeito mais a curto prazo e trará de volta a dependência do bebê de suportes externos para dormir. Isso o impedirá de engatar um ciclo de sono no outro no meio da noite. O melhor conselho que eu posso te dar, embora o salto de crescimento possa interferir no sono do seu bebê e você fique tentado a alterar sua estratégia de dormir até que as coisas voltem ao normal, é que você se mantenha firme e consistente. Muitos pais me perguntam, então, o que eu devo fazer para ajudar o meu bebê a dormir melhor e se beneficiar desse sono durante os saltos de crescimento? A forma de lidar com isso, além de manter uma rotina de sono consistente e dar oportunidades para que ele desenvolva habilidades próprias para dormir por mais tempo, é estimular e ajudar seu bebê a praticar essa habilidade durante o dia. Ou seja, exercite várias vezes ao dia. Se ele estiver aprendendo a sentar ou a ficar em pé, pratique como ficar em pé, como sentar e como deitar novamente várias vezes ao dia. Ajudá-lo a dominar essa habilidade um pouco mais rápido minimizará as interferências nas noites de sono. Para os bebês menorzinhos, que estão aprendendo a rolar, por exemplo, por volta dos 3 a 6 meses de idade, a forma de ajudá-los a desenvolver essa habilidade mais rápido, ou seja, aprender a rolar das costas para a barriga e da barriga para as costas, é fazer o seguinte exercício. Coloque o bebê em cima de um lençol no chão, para não ter risco de cair. E levante gentilmente a ponta do lençol para o bebê rolar de um lado para o outro. Você levanta de um lado, depois levanta do outro e com isso ele vai rolando de um lado para o outro, da esquerda para a direita e vice-versa. Cada sessão desse exercício deveria durar 2 minutos. E você deve repetir 2 ou 3 vezes por dia, por 2 semanas seguidas. O segredo para tudo que envolve o aprendizado das crianças é a repetição e a consistência. Outra coisa que provavelmente você terá que fazer durante o salto de crescimento é acalmar o seu bebê com um pouco mais de frequência. E talvez você terá que ajudá-lo a sair de posições desconfortáveis que ele se colocou no meio da noite. Ofereça a ele conforto, diga a ele que é hora de dormir, ajude-o a voltar para uma posição confortável se ele tiver ficado preso no berço, ou role-o de volta para a barriga se ele virou de bruço, mas certifique-se de deixá-lo voltar a dormir por conta própria. Fora isso, por mais que você se sinta tentado a encontrar uma solução rápida, cedendo a hábitos de sonos antigos, para fazer o seu bebê dormir rapidamente quando ele acorda no meio da noite, não desista. Assim, tendo desenvolvido habilidades próprias para dormir de forma independente, ele será capaz de voltar a dormir sozinho sempre que acordar no meio da noite.
Talvez as sonecas sejam afetadas também durante um salto de crescimento e se tornem um pouco mais desafiadoras durante esse período. Se as sonecas forem curtas e o seu filho estiver cansado, é importante que você antecipe a hora de dormir à noite para evitar que ele fique extremamente cansado e comece a lutar contra o sono. Assim, ele terá a oportunidade de recuperar o déficit de sono do dia. Agora, quais são as regressões de sono mais comuns que ocorrem com o bebê? Primeiro, temos que lembrar que cada bebê é diferente. Então, a época que isso acontecerá pode variar de bebê para bebê. E seu sono pode ser afetado em maior ou menor intensidade, dependendo de uma série de fatores. As regressões de sono geralmente acontecem por dois motivos. Devido a um marco de desenvolvimento, ou uma mudança nos horários das sonecas decorrente do aumento da janela de sono e das novas necessidades de sono do bebê. A primeira regressão acontece por volta dos 4 meses. Essa regressão do sono do 4º mês é, sem dúvida, a mais comentada e a que a maioria dos bebês experimenta e vivencia. Pode ocorrer, na verdade, entre os 3 e 5 meses de idade. Durante esse período, os ciclos de sono do bebê passam de 2 estágios para 4 estágios, como o ciclo de sono dos adultos. Essa é uma grande mudança para o bebê e pode durar de 2 a 4 semanas para terminar essa reorganização. O que vai determinar a intensidade e a duração dessa regressão do sono é se o bebê tem habilidades próprias para dormir de forma independente ou não. Pois agora, a partir dos 4 meses, o ciclo de sono do bebê tem uma fase de sono leve e ele pode ser acordado mais facilmente por algum barulho ou estímulo externo. Além disso, é comum bebês e adultos acordarem parcialmente entre um ciclo de sono e outro. E se nesse momento o bebê precisar de um suporte externo para dormir, se ele não tiver aprendido a voltar a dormir sozinho, ele acordará completamente e precisará de ajuda para dormir novamente. E a regressão dos 8 meses? Essa regressão do sono pode ocorrer a qualquer momento entre os 8 e 10 meses de idade. Nesse período, há um grande desenvolvimento físico e cognitivo acontecendo dentro do bebê. Os bebês estão aprendendo a engatinhar, sentar e estão absorvendo a linguagem absurdamente. Esse também é um momento em que a janela de sono aumenta e eles podem ficar acordados por períodos mais longos, causando a transição de 3 para 2 sonecas por dia. Tem também a regressão dos 12 meses. Essa regressão do sono pode ocorrer entre os 10 e 12 meses de idade. Os médicos acreditam que ela está relacionada ao momento em que o bebê começa a aprender a andar segurando nas coisas e também com o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento social. Muitos bebês começam a falar 1 a 3 palavras nessa idade, e o desenvolvimento do cérebro em termos de capacidade de expressar a linguagem é complicado e exclusivo para esse período de desenvolvimento na vida de um bebê. Outro fator é que as sonecas se tornam um desafio durante esse período, pois há novamente um aumento da janela de sono e os bebês podem ficar acordados por períodos mais longos entre as sonecas. Com isso, seu corpo está se preparando para a transição de uma soneca por dia, mas por ser uma grande transição, leva um tempo para o relógio biológico se ajustar a essa mudança. Tem uma regressão de sono aos 18 meses? Tem. Essa regressão geralmente ocorre entre os 17 e 18 meses de idade. Enquanto você provavelmente não teve que pensar em explicar a importância do sono para o seu filho de 8 meses, ou não precisou se preocupar se o seu filho de 4 meses descobriria como sair do berço, agora, aos 18 meses, seu filho tem mais habilidades desenvolvidas e isso pode tornar essa regressão de sono mais desafiadora. Com o seu elevado senso de independência e habilidades motoras mais avançadas,
A regressão do sono de 18 meses geralmente requer um pouco mais de paciência e criatividade do que era necessário no passado. Fatores frequentes atribuídos a essa regressão do sono são a independência recém-descoberta do seu filho ou um senso de identidade maior que ele está desenvolvendo, a ansiedade de separação e os temidos molares tendem a aparecer entre os 18 e 24 meses. Por fim, a regressão dos 2 anos. Ufa! Essa regressão do sono pode ter vários motivos. Novamente, a janela de sono do seu filho está aumentando, permitindo que ele fique acordado por mais tempo entre a soneca, o que precisa de atenção constante por parte dos pais para evitar que ele passe do ponto e fique extremamente cansado, lutando contra o sono. Esse é um período também que começa o desfraude, ou outras grandes mudanças podem estar acontecendo na sua casa, como a chegada de um novo irmãozinho. Nesse momento, os pesadelos podem aparecer, pois aos 2 anos as crianças começam a ver o mundo de maneiras novas e mais complexas. Com essa nova complexidade, muitas vezes surgem novos medos, como o medo do escuro ou de algo assustador que eles imaginam, viram na TV ou ouviram de um amiguinho. Falando agora sobre a dentição é outra vilã quando se trata de interrupções no sono do bebê, e todas as mães e pais acreditam nisso. Os pais acreditam que se o bebê está com gengivas inchadas, esse desconforto provavelmente vai dificultar que ele adormeça e continue dormindo no meio da noite. Mas o quanto isso interfere no sono realmente? Um estudo de 2000 analisou os sintomas que poderiam ou não ser atribuídos ao nascimento dos dentes. Ele descobriu que durante os 4 dias antes do nascimento do dente, o dia que a ponta do dente aparece e os 3 dias seguintes, houve um aumento nos despertares e irritabilidade do bebê. Porém, os sintomas da dentição duram cerca de 8 dias, 4 dias antes, o dia que o dente aponta na gengiva e 3 dias depois. Então, se o bebê estiver chorando 2 semanas no meio da noite, ou seja, mais do que os 8 dias do processo de dentição, é devido a alguma outra coisa, ou o bebê aprendeu mais uma vez que chorar ao acordar trará a sua pessoa favorita ao quarto e ela o ajudará a voltar a dormir. Se fosse uma única vez à noite, estava bom. O problema é que isso reforçará o comportamento do bebê de chorar toda vez que ele acordar entre um ciclo de sono e outro. E isso pode acontecer 4 ou 5 vezes no meio da noite. E assim, ele não desenvolverá habilidades próprias para dormir de forma tranquila e independente. Outro ponto importante é que os sintomas da dentição não são tão desconfortáveis quanto os pais normalmente imaginam. Nós ouvimos falar de dentes rasgando as gengivas, o que traz algumas imagens dignas de arrepio. Mas a natureza não é tão cruel assim. Na verdade, as gengivas do bebê saem do caminho para permitir a chegada dos dentes. Prova disso é que as gengivas não sangram quando o dente está nascendo. Eu não estou sugerindo que você deva ignorar a dentição completamente, de jeito nenhum. Mas tenha em mente que esse processo dura em torno de 8 dias e não semanas ou meses. Lembre-se também que o bebê lidará muito melhor com os saltos de crescimento e o processo de dentição se ele tiver boas e longas noites de sono. A mesma coisa vale para os pais. Resumindo, os saltos de crescimento ou marcos de desenvolvimento e a dentição podem interferir no sono do bebê, mas por um período curto de tempo. Se você continuar cuidando de todos os fatores importantes que temos falado em todos os vídeos para proporcionar boas e longas noites de sono ao seu filho, ele passará por essas interferências mais facilmente. Vamos relembrar quais são esses fatores importantes para garantir as boas noites de sono do seu filho? Cuidar da janela de sono para evitar que ele fique extremamente cansado.
fornecer um ambiente tranquilo, escuro, agradável e livre de estímulos externos para ele dormir mais tranquilamente. Evitar o uso de TV e aparelhos eletrônicos 1 ou 2 horas antes de dormir. Permitir que seu filho gaste energia durante o dia, recebendo luz do sol e ar fresco para ajudar a produção de melatonina no início da noite. E dar oportunidade para ele desenvolver habilidades próprias para dormir de forma independente. É isso, pessoal! Espero que essas dicas ajudem vocês a lidar melhor com os saltos de crescimento dos seus filhos, a fim de garantir que eles e vocês continuem tendo boas noites de sono. A infância é um período de grande transformação e por mais que algumas dessas coisas possam interferir o sono do seu filho, é muito importante nos mantermos consistentes na rotina e estratégia do sono para que isso não cause mais confusão na cabeça do seu filho, dificultando o processo de aprendizado dele. Se mesmo assim o seu filho continuar com dificuldades para dormir e você precisar de ajuda, eu tenho um curso com coaching em grupo chamado Todo Mundo Dorme, que é o único curso que te ensina a fazer o seu bebê dormir no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. Para saber mais, se inscreva no link na descrição desse vídeo e cadastre seu e-mail para receber avisos das próximas turmas e de aulas gratuitas para turmas fechadas. Muito obrigada pela atenção. Desejo sinceramente que vocês tenham boas e longas noites de sono. Um grande abraço e fiquem bem!